Olá, são 7h40 e estamos de volta com o Manhã no Ar. E fica atento às principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. A polícia prendeu um homem acusado de aplicar golpes em 2 condomínios de luxo aqui na capital. Ele tinha sido contratado para administrar os imóveis. O prejuízo chega a quase R$ 1 milhão. Ivo José Caetano Filho, de 45 anos, foi preso no bairro da Compensa. Ele é suspeito de desviar quase R$ 1 milhão de 2 condomínios de luxo. Em um deles, o prejuízo foi de cerca de R$ 240 mil. Ele administrava o condomínio e era responsável por efetuar todos os pagamentos do condomínio, né? Água, luz, dentre outros pagamentos. E ele conseguiu um token da conta do condomínio. Foi quando ele conseguiu desviar os dinheiros da conta para uma conta de um terceiro. O estelionatário sumiu com todas as planilhas e as chaves de segurança das contas dos 2 condomínios situados na zona centro-oeste e sul da cidade. Quem descobriu o rombo foi um dos síndicos que percebeu que a conta estava zerada. Ele é o dono da empresa que fazia a administração e contratação dos servidores, dos trabalhadores do condomínio. Limpeza, jardinagem, segurança, portaria, era tudo ele que resolvia, né? E até dezembro foi tudo pago certinho. A partir do momento que o síndico entrou em contato com ele e perguntando, né, querendo saber por que não estava o dinheiro, onde estava, o que tinha acontecido na situação, de repente ele sumiu, ninguém mais encontrava ele, telefones foram desligados, mudou de residência. Por isso que o síndico procura a Polícia Civil. E agora tem que continuar as investigações para conseguir aferir corretamente, né, esse prejuízo sofrido pelos condôminos. E ainda falando em estelionatários, a polícia está à procura de Priscila Costa de Souza. Ela é suspeita de aplicar o golpe da casa própria, aqui em Manaus. Assim como milhares de amazonenses, o sonho dessa dona de casa era conseguir comprar a casa própria, mas só conseguiu um prejuízo de R$ 35 mil. Dona Inalva foi enganada por essa mulher, identificada pela polícia como Priscila Costa de Souza. Eu entrei em contato com ela pelo WhatsApp, fiquei trocando mensagens com ela sobre a casa. Ela disse que eu podia ver a casa, eu fui ver, gostei, comprei. Fomos no cartório, fizemos toda a documentação legal. Eu tenho comigo o documento de compra e venda. E aí, depois o meu esposo foi ao banco com ela, fez a transferência do dinheiro, ela pediu os 5 mil, como eu já falei, ele entregou para ela e simplesmente ela sumiu. Ela descobriu que havia sido enganada quando o verdadeiro dono da casa chegou no local. E a minha reação foi, meu chão caiu, meu chão se abriu e eu fiquei sem chão e literalmente sem casa. O cunhado de uma outra vítima de Priscila contou que ela sabia persuadir a vítima. Sim, porque ela alugou a casa de um rapaz no dia. No outro dia, ela vendeu para 2 pessoas. Então, para mim, é uma profissional. A polícia afirma que não foi só esse golpe que Priscila cometeu na área. Espero que esse golpe dessa mulher acabe, porque eu não sou a primeira, provavelmente eu não serei a última se ela continuar solta. Então, que outras vítimas que também já passaram por isso, que venham para a gente correr junto, atrás dela, atrás do nosso prejuízo, porque R$ 35 mil a gente não acha noite por dia, a gente trabalha uma vida toda para juntar dinheiro para comprar uma casa. E se você tem informações sobre a acusada, ligue para o telefone 181, Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. E a gente acabou de ver aí muitas pessoas que caíram no golpe pelo sonho da casa própria. E 2017 começou mesmo com essa crise financeira que o país vem enfrentando, com muita gente à espera de realizar o sonho da casa própria. Para especialistas e profissionais da área, os consumidores podem voltar a fazer planos para comprar um bom imóvel, porque 2 fatores vão pesar a favor de quem está em busca da casa própria. Os preços devem continuar relativamente estáveis e os custos do crédito devem baratear por causa da redução da taxa de juros. Uma boa notícia aí para quem está correndo atrás dessa realização. E para conversar um pouco mais sobre esse assunto com a gente aqui no Manhã no Ar, nós convidamos o consultor imobiliário Carlos Valede, que está aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Bom dia. Os juros reduziram, é um bom momento para comprar uma casa própria? Eu queria aproveitar o gancho dessa matéria que acabou de sair, né? Às vezes, o barato sai caro. Então, quando você for investir o seu dinheiro, e não é pouco, procure uma empresa séria de tradição no mercado,
enfim, profissionais habilitados, corretores licenciados, enfim, profissionais que possam ter uma referência. Em relação a juros, é evidentemente que essa é a nossa expectativa do mercado, né? Que os juros realmente consigam chegar a um patamar adequado. Por quê? Porque o financiamento imobiliário é um financiamento de longo prazo. Geralmente varia de 15 a 30 anos. Então é uma dívida que você começa a pagar hoje e às vezes você, ao final da sua vida, você consegue concluir o pagamento. Então o mercado todo está apostando nisso, na queda efetiva de juros e em valores em que a poupança do brasileiro consiga arcar com aquelas prestações assumidas inicialmente. No ano passado, eu percebi que muitos imóveis, antes você comprava na planta, tinha um preço bem mais em conta que o preço do imóvel já pronto, a pronta entrega. Mas no ano passado, muitos imóveis já prontos estavam reduzindo o preço ou estavam com um preço muito semelhante a quem comprava lá no começo, né, quando ainda estava na planta. Isso aconteceu porque existia uma grande quantidade de oferta e pouca gente comprando devido à crise econômica. Isso está se repetindo em 2017? Olha, a perspectiva para 2017 é um pouco melhor, né? A lei econômica da oferta e da procura regula muitas vezes alguns segmentos econômicos. E o da construção civil é um deles, porque volto a insistir, são dívidas de longo prazo. Então, o que ocorreu ano passado? Rarearam os financiamentos ao comprador e as taxas de juros vinham já aumentando em 2015 e 2016. Então, o comprador, muito mais consciente, ele começou a analisar esses valores e viu que sua poupança, às vezes, não permitia assumir a dívida. Então, o comprador se recolheu e aí vai para a regra de mercado econômico, lei da oferta e da procura. Mas, normalmente, o mercado funciona como você explicou no início. O imóvel na planta é um pouco mais barato do que o imóvel pronto. Essa é uma regra basilar do mercado imobiliário. E somente em épocas de mais, digamos, aperto econômico é que os preços na planta costumam ficar mais próximos dos imóveis prontos. O difícil para quem quer comprar um imóvel na planta é que muitas pessoas, durante o período em que estão pagando esse imóvel, estão também tendo que pagar aluguel. Então, muita gente acaba entrando no financiamento maior, numa prestação maior, para ter o imóvel à pronta entrega e já se mudar imediatamente, aí ficaria com uma só dívida. Agora, é preciso levar em consideração vários fatores antes de entrar no financiamento como esse, que pode durar até 35 anos. Veja bem, hoje as construtoras e até a Caixa Econômica, eles admitem esse perfil da dívida, sabendo que o comprador, nos 2, 3 primeiros anos, ele vai estar exatamente acumulando dois pagamentos pesados, né? Um seria o seu aluguel, que é o prioritário, porque é imediato, e o outro seria a prestação do seu financiamento, que também é imediato, porque ele quer sair de um para ficar no outro. Então, os perfis dos financiamentos já estão admitindo essa possibilidade. Como é que se faz? Logo no início, prestações de financiamento muito mais baratas, muito menores, e se jogar a diferença para o final do financiamento. Essa é uma matemática financeira que muitas empresas já estão praticando, exatamente possibilitando o ingresso de novos consumidores no mercado imobiliário. A gente preparou uma arte aqui com alguns pontos específicos para quem quer comprar a casa própria. O primeiro ponto aqui é o planejamento financeiro, que é essencial. Agora, como inicia-se esse planejamento? Olha, o planejamento financeiro, a gente tem que, geralmente a gente tem que partir da renda familiar, né? Existe uma regra básica em que a renda familiar somada do pai, da mãe, dos filhos, enfim, de todo mundo, ela não pode estar comprometida a mais do que 30%. Se você passar desse limite, digamos, dessa marca, você já está entrando numa área assim, de alto risco. Então, para você ter uma certa tranquilidade de pagar suas prestações, não comprometer seu nome, enfim, de honrar esse compromisso, como eu volto a dizer, de 15 a 30 anos, você tem que fazer uma conta, tira todas as despesas que você já tem, por exemplo, tira o consórcio do carro, tira a faculdade do filho, enfim, quando sobrar aquela parte líquida, você faz uma conta em torno de 20% do líquido ou 30% do bruto. Você vai estar dentro de uma margem de segurança para honrar seus compromissos, volto a dizer,
num perfil de dívida de 15 a 30 anos. Muita gente, na hora de comprar a casa própria, acaba juntando a renda familiar, né? Para conseguir ter a aprovação de crédito nos bancos. Aí aprova, junta filho, pai, mãe, irmãos. Só que no final das contas, às vezes é uma pessoa só que paga. Então, entra nessa dívida grande para juntando a renda de todo mundo, mas às vezes uma ou duas pessoas acabam sendo os únicos responsáveis. É preciso ter esse cálculo antes, já subtraindo a renda dos que vão aparecer lá nos dados, mas que não vão colaborar efetivamente, né? Assim, tem que haver um pacto familiar. Realmente tem que verificar, por exemplo, o filho vai fazer um mestrado, sei lá, fora de Manaus. Claro que ele vai precisar da renda que ele já tem. A filha vai casar, vai sair daquela renda familiar. É outro baque que vai ter. Então, você tem que, nesse planejamento financeiro, você tem que verificar, pelo menos, o que vai acontecer dentro de uns 3, 4 anos em termos familiares e em termos de renda. Porque, senão, você começa a assumir compromissos que, daqui a um médio prazo, você talvez não possa arcar com esses valores. Tem que fazer uma espécie de perspectiva do que está vindo por aí, para saber se dá para todo mundo colaborar com o financiamento da casa própria. Só corroborando, planejar é tentar prever tudo que vai acontecer, pelo menos há 3, 4, 5 anos. Um outro ponto muito importante, eliminar dívidas antes de entrar nesse financiamento. Isso também faz parte daquele planejamento, daquela análise inicial, né? Se eu tenho meu consórcio que vai terminar final do ano e eu quero já comprar meu imóvel agora em fevereiro e março, eu tenho que ver se eu consigo pagar essas duas dívidas. Mas se eu não conseguir, o quanto é que eu posso conseguir? E as empresas, as construtoras, os agentes financiadores, nesses casos específicos, eles fazem uma análise, como eu falei anteriormente, e mudam um pouco o perfil do endividamento, o perfil do contrato, e podem jogar essas diferenças para o final de outras parcelas, para o ano seguinte, para daqui a 4 anos, enfim. O mercado hoje está muito flexível, não existe uma regra única e, caso a caso, as pessoas estão conseguindo pactuar contratos sólidos, contratos firmes e que eles possam pagar e ter seu imóvel quitado ao final do processo. Em alguns casos, era necessário você ter pelo menos metade do valor do imóvel para entrar no financiamento. Hoje existe uma flexibilização em relação ao valor da entrada e muitas entradas são até dissolvidas nesse financiamento, Sim, né? é isso que a gente está verificando. O mercado está evoluindo muito e está muito dinâmico. A lei da oferta e da procura está forçando também certas readequações e análises financeiras de contrato. O que a gente poderia acrescentar quanto menos você financiar, melhor, você vai pagar menos juros. Então, se você tem, por exemplo, FGTS, use esse FGTS para amortizar o início do financiamento. Dá para somar o FGTS da família? Todas as linhas, a maioria das linhas de financiamento hoje, você tem, digamos, a necessidade e até a obrigatoriedade de usar isso. Pelo seguinte, o FGTS te remunera 0,5% ao mês e os juros do financiamento são um pouco maior. Então, você fazendo essa conta, o processo inicial é resgatar a FGTS para financiar o seu imóvel próprio. A gente entra aqui a avaliar financiamentos e taxa de juros. Isso varia muito de banco para banco, se você é cliente de uma agência ou não, se você tem conta salário nessa agência. É bom levar isso tudo em consideração, né? Quem regula esse mercado de financiamento normalmente é a Caixa Econômica, porque 70% do mercado do Amazonas é financiado por eles. Então, as taxas da Caixa já norteiam o mercado imobiliário e dão esses indicadores. Eu diria que essas taxas estão regredindo para um patamar muito mais coerente e muito mais palatável, acessível ao consumidor. E a gente acha também que os outros bancos privados virão na mesma diretriz. A gente tem outro ponto aqui, poupar e investir o dinheiro. Poupar para conseguir dar uma entrada maior e financiar menos e, consequentemente, pagar menos juros. A poupança, a gente, por exemplo, observa o Japão. Hoje a poupança do Japão é tão grande que o banco, para guardar o seu dinheiro, ele te devolve menos do que você deixou lá. Lamentavelmente, no nosso país, no Brasil, a gente ainda não tem esse hábito de poupar, né? O que a gente aconselha? Volta àquele velho princípio. Se eu puder somar meu FGTS mais uma poupança aí de 5, 10 anos, seria interessante. E eu financiaria menos.
O grande problema é que, geralmente, o pessoal que vai para o imóvel próprio hoje, o primeiro imóvel, é aquele pessoal que está pagando aluguel. E, às vezes, ele não tem a renda suficiente para fazer uma poupança. Então, é uma equação complicada de fazer. Mas, se puder, deixe de comprar alguma coisa assim mais supérflua e pense no seguinte: eu desejo ou eu preciso? Se eu preciso é maior do que eu desejo, então invista na poupança para você ter seu imóvel, sua casa própria. Hoje eu consigo comprar um imóvel com uma entrada de quantos por cento, em média, do valor total do imóvel? Geralmente, os planos de financiamento começam com uma entrada média de 10%. Né? Essa é uma regra basilar no mercado. Então, E essa entrada ela é parcelada, às vezes em 3, 4 vezes, ou transfere essas entradas em semestrais, enfim. Hoje os planos estão muito flexíveis e o cliente deve passar na primeira conversa com as incorporadoras, com as imobiliárias, qual é a sua capacidade real de pagamento. Porque hoje qualquer sistema de matemática financeira vai dar na hora. Hoje, por exemplo, você pode simular via internet, né? É só entrar no site da Caixa, você está lá, simulações de inúmeros valores, sem nenhum problema. Isso serve até para você ir conversar com a outra empresa, com outro banco. Então, para você que quer comprar um imóvel popular em cerca de R$130 mil, teria que ter 13 mil para dar entrada. Agora, é importante lembrar que, além da entrada, tem ITBI, tem taxa de transferência. Isso varia muito se é o primeiro, se não é o primeiro imóvel da pessoa. Precisa ter um pouquinho mais para conseguir pagar todas as taxas de cartório, entre outras coisas. Algumas incorporadoras, eu diria que a grande maioria, sabe hoje que esse custo é um custo relativamente impactante na renda da pessoa. Então, o que ele está fazendo? Ele já está incorporando isso no valor do financiamento. Ou, como uma forma de promoção, algumas promoções eventuais, assumem esse custo. Por exemplo, quando eu estou super estocado, como do meu estoque está acima de 10% da quantidade de unidades, normalmente se faz uma promoção, como se faz promoção tipo Black Friday, enfim. É natural, hoje isso já chegou no mercado imobiliário e as pessoas negociam, reduzem essas taxas, bancam até as taxas inteiras, tentando viabilizar os financiamentos. Carlos, muito obrigada pela sua visita aqui no Manhã Anual. Carlos Valente, que é consultor imobiliário, trouxe essas dicas para a gente, para quem está interessado em começar o ano com a sua casa própria. A gente trouxe um especialista para dar um norte aí, qual a melhor opção para você nesse momento. Muito obrigada pela visita. Bom dia. E olha, a Universidade Federal do Amazonas vai abrir inscrições para novos alunos que tenham interesse em fazer parte do programa de atividades motoras para deficientes. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a Larissa Santiago. Larissa, conta para a gente quando começam essas inscrições, explica aí para o pessoal de casa como é que funciona esse programa. Então, Adriane, as inscrições elas começam hoje e vão até o dia 3 de fevereiro, até essa sexta-feira, uma semana para os interessados irem até a Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas para fazer essa inscrição. É preciso ir de 2 da tarde até as 5 horas da tarde e levar documentos de identificação, comprovante de residência, foto 3x4 e ainda o laudo médico. Olha, o aluno ele precisa estar presente também no ato da inscrição. Quem vai explicar o porquê para a gente é a Minerva Morim, ela que é coordenadora do programa. Minerva, bom dia. Conta para a gente por que o aluno precisa estar presente. Bom dia. Por que o aluno precisa estar presente? É pelo fato de que no ato da inscrição nós já fazemos uma pré-avaliação da deficiência, da funcionalidade desse aluno. Então fica mais fácil nós determinarmos qual é a turma que ele vai participar. Inclusive, como as nossas idades vão variar de 2 anos até a faixa adulta, é muito mais fácil eu saber que aquela pessoa vai para a turma de criança e quem é que vai para a turma de adulto ou de adolescente. Agora, que atividades são realizadas? Bom, nós realizamos atividades de educação física, uma vez que a maioria das pessoas nós trabalhamos com atividades motoras, mas trabalhamos também o desporto adaptado, esporte para pessoas com deficiência e trabalhamos também atividades de vida diária. Para quem realmente, um exemplo, quem teve um AVC e precisa realmente ter uma independência, né, na sua casa, então nós trabalhamos esse tipo de atividade. Minerva, quem ministra essas aulas? São os próprios alunos da universidade? Sim, nós trabalhamos com acadêmicos da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, tá? Mas coordenado por professores já formados também de Educação Física.
Tudo é monitorado, né? Tudo é monitorado, claro, tudo sempre orientado, né, para poder realmente eles poderem desempenhar e até levar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Essas aulas, elas são realizadas diariamente? Que horas? Bom, as atividades elas acontecem 2 vezes na semana, das 14 às 17h30. Nós dividimos em 2 partes. A primeira parte, das 14 às 15h15, são atividades de quadra, atividade de vida, né, atividades de motora. E das 16 horas às 17h30 são atividades de natação e adaptação meio aquática. Agora vamos convencer todo mundo de casa. Quem está em casa tem um filho ou tem um pai, um parente que tem alguma deficiência. Qual que é a importância de fazer esse tipo de atividade? Bom, primeiro a parte da socialização, né? Eu trazer essa pessoa para a sociedade, né? O outro, uma qualidade de vida melhor e a independência funcional de todo mundo. Acho que todos nós precisamos de uma independência. Então, você que está em casa, que tem uma pessoa que tem deficiência e que fica em casa sem fazer nada, pode ir hoje, a partir das 14 horas, fazer a sua inscrição para fazer atividade motora no PROAND. Obrigada pelas informações. Então, olha, você que se interessou, vai lá no auditório da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal da UFAM, hoje a partir das 2 da tarde até às 5 horas. Não dá para ir hoje, não tem problema não. Pode ir até a sexta-feira para fazer isso e garantir uma vaga. Adriane. Larissa, só para esclarecer, quem tiver enquadrado aí nesse perfil, a pessoa com deficiência, ela precisa de alguém da família que esteja acompanhando no momento da atividade que ela vai desenvolver ou ela pode ir sozinha? Vamos já saber. Minerva, quem for fazer parte dessas aulas, for participar dessas atividades, o parente ele precisa estar presente na hora das aulas ou só no ato da inscrição? Tá. Boa pergunta, é importante realmente. Todos os alunos precisam ter um acompanhante. Tá? Então, esse acompanhante, ele vai realmente realizar as atividades juntamente com o aluno, uma vez que muitas vezes eles precisam de um suporte, de um apoio maior. Então, é importante que cada aluno tenha o seu acompanhante, sim. Tá certo. Então, dá para reservar um horário para fazer isso 2 vezes por semana, só 3 horinhas e meia, de 2 até as 5h30, só para ajudar alguém, não custa nada, né? Com certeza. Obrigada, Larissa, pelas informações. Até daqui a pouco. E o Centro Educacional Agnus Dei está com matrículas abertas para este ano de 2017 e conta com o novo sistema de ensino que é o SAS, Sistema Aridsa de Ensino, para preparar o seu filho para uma educação sem fronteiras. A escola atende berçário, recebendo crianças a partir de 4 meses. Tem também creche, pré-escola e ensino fundamental 1 até o 5º ano em 3 horários. Meio período, alternativo e integral. A escola está com uma super promoção. Quem matricular sua criança ainda este mês de janeiro paga as 3 primeiras mensalidades com valor de 2016. Não perca! Centro Educacional Agnus Dei, sabedoria, respeito e compromisso em educação infantil e no ensino fundamental 1. Faça uma visita ao Centro Educacional Agnus Dei, que fica na rua Rio Mar, Vera Alves. E o telefone é esse que está aí na sua tela, o 3584-5458 e o 3584-2815. Estão abertas as inscrições para adultos e idosos interessados em cursar a educação básica. O curso faz parte do Programa Municipal de Escolarização do Adulto e do Idoso. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Danilo Alves. Oi, Danilo, quantas vagas estão disponíveis e onde os interessados devem ir para fazer essa inscrição e garantir esse ensino já ou para a pessoa idosa ou para a pessoa adulta que por algum motivo teve que parar de estudar? Pois é, Adriane, olha só, são só 25 vagas, então as pessoas precisam ficar atentas. A gente tem uma informação que é uma informação bem triste. Aqui no Amazonas, são 324 mil pessoas que são analfabetas. Esse é um dado do IBGE de 2015. Houve sim uma redução com esses programas que são realizados principalmente no Estado e também agora pela Prefeitura, mas mesmo assim é um número alto. E isso acontece porque muitas pessoas de mais de 35 anos acabam perdendo o interesse. Não sei ler, não sei escrever mesmo, vou ficar assim mesmo. Mas isso pode mudar por conta desses projetos. E um desses, que é a parceria da Secretaria Municipal de Saúde com os projetos sociais, estão fazendo. Então, olha só, 25 vagas apenas. Assim que acabarem as vagas, as aulas começam. Os interessados têm que ir lá na UBS do Japim, que é onde as aulas vão ser ministradas, lá na rua 31 de março, bairro Japim, das 8 até as 11 horas da manhã. Então, você vai e pega os seus documentos, identidade,
comprovante de residência e também uma foto 3x4. Chega lá e diz que está interessado. A gente sabe que, assim, a partir do momento que você começa a estudar, começa a mudar um monte de coisa na sua vida. Então, os interessados que já são idosos, ou as pessoas que têm mais de 35 anos, para poder reforçar, para poder ter uma interação social, tanto dentro quanto fora da sala de aula, melhora também a qualidade de vida. Então, as pessoas precisam realmente ter esse conhecimento, não ficar com vergonha porque não sabe ler ou saber escrever. Chega lá, se informa que as aulas começam assim que essas 25 vagas elas terminarem. Só para repetir para as pessoas que tiverem alguma dúvida de informação, pode tanto ligar para o número 981 15 6458, ou se não, pode mandar um e-mail, pede para alguém mandar um e-mail para você pelo censa.idososul@pmm.am.gov. Esse é o Programa Municipal de Escolarização de Adultos e Idosos, o PROMEAP, como você falou, foi criado desde 1999 para ajudar essas pessoas que não sabem ler ou que não completaram o ensino fundamental. E essas aulas, Adriane, elas são no período da tarde. Essas aulas elas vão ser relacionadas aí ao ensino fundamental do primeiro segmento, que é o de primeira até a 4ª série. Então, as pessoas que estão interessadas, é só chegar lá e tem que correr, viu? Porque são só 25 vagas. E é uma ótima oportunidade mesmo, porque a gente sabe que o número de pessoas que não sabem ler e escrever é grande. E é justamente por causa da vergonha que elas não começam a mudar de vida. E tem que sim mudar, tem que sim começar a estudar, porque estudo é tudo, né, Adriane? Com certeza, Danilo. E nunca é tarde para aprender. Muito obrigada pelas informações. A gente faz um intervalo agora e volta daqui a pouquinho. A gente vai trazer o quadro A Vaga é Sua, com dicas para você que quer se tornar um guia turístico. Tem ainda a nossa interação ao vivo com a Rádio A Crítica, com a Adeilson Albuquerque, que está ao vivo por lá. É um instante só, não sai daí.